seja muito bem-vinda, muito bem-vindo nessa live. É uma live sobre a insegurança para vender o seu lettering, tá? Então hoje a gente vai falar aqui sobre medidas práticas, atitudes práticas que você, artista de lettering, pode e deve, né, aplicar aí na sua vida para você passar a ter mais segurança para sim vender os seus trabalhos, né? A gente sabe que artista e venda são coisas que costumam dar um curto-circuitozinho, né? Quem já teve insegurança na hora de passar o preço de um produto? Quem já desenhou numa folha e quando alguém veio ver por cima meio que tampou, meio que escondeu? Quem, quando já até foi pedido, fala, nossa, que lindo isso que você está fazendo, você faz para encomendas, você personaliza, e você falou não para isso. Quem aqui já teve essas coisas? Então, gente, eu queria começar falando, na verdade, eu queria começar conhecendo, essa é a verdade. Eu queria começar conhecendo, gente, eu quero começar conhecendo as histórias de vocês. Então, por favor, contem aqui nos comentários o que aconteceu. Por exemplo, a Mi Teles, ela falou, eu não sei dar valor, eu sei desenhar, pediram um desenho e na hora que pediu eu não passei o justo, o valor justo, ela não conseguiu cobrar o justo. Quem aí se identifica com a história da Mi? Uma coisa que impede muito a gente de vender o nosso trabalho é nós não entendermos, nós não nos vermos como vendedores. Vendedores mesmo, como empreendedores. Quem aqui lembra daqueles filmes dos Estados Unidos que as crianças vão para frente da casa vender suco de limão? Quem aqui tem uma história da sua vida que, muito nova ou muito novo, você tentou vender alguma coisa ou começou a vender algumas coisas, né? Todo mundo tem uma história dessa, né? Eu lembro a primeira vez que eu vendi um shape, eu andava de skate, né? E aí eu vendi um shape para um amigo meu. Eu não ia mais usar, eu desparafusei lá o truque, tirei as rodinhas, peguei e vendi um shape para um amigo meu. E eu vendi por R$5 na época. E eu lembro que na época eu era bem novinho. Cara, R$5 seria, sei lá, tipo 25 hoje, tipo R$30 hoje, né? Quando ele me deu os 5, eu falei, caraca, eu vendi o shape por R$5, cara. O shape usado, que eu nem ia usar mais, que eu troquei, eu vendi ele e agora eu tô aqui com um valor aqui na minha mão, que é o shape. Então, assim, eu quero que vocês se lembrem, quem tem essa experiência, né? Por exemplo, o Josué, vendeu picolé, vendeu perfumes, uma empresa em Belém, é vendedor nato aqui. Eu quero que vocês se lembrem dessas experiências, mesmo que tenham sido juvenis, mesmo que tenham sido imaturas, sei lá, inocentes, mas o que aquela experiência gerou em você de tipo, caraca, eu vendi. Eu também tenho uma vez, falaram que a Molina falou, a primeira coisa que vendi foi um brigadeiro. Eu também lembro de uma vez, eu estava na faculdade de arquitetura, estava ali no segundo ano, acho, quarto semestre, né, da faculdade, completamente duro, liso, não tinha onde cair morto. Ia ter uma viagem da faculdade. Porra, todo mundo ia, todos os meus amigos iam. E eu não tinha dinheiro para pagar a viagem, nem para dinheiro para ter lá na viagem. E aí, o que eu fiz? Eu peguei R$20, fui no Pão de Açúcar, no supermercado, e fiz brigadeiro. E fui para a faculdade e transformei aqueles 20 em 45, sei lá. Peguei os 45, fui, aí dessa vez eu falei, vou fazer bolo de chocolate. Aí fiz a forma, fiz aqueles bolos prontos, né? Fiz lá na forma, dividi bonitinho, botei no papel alumínio, bolo gelado. Transformei os 45 em 86, sei lá, né? E eu lembro que essa experiência, cara, foi muito bacana, porque eu conseguia ver que, tipo assim, cara, eu faço o bolo aqui, eu recheio, eu faço ele com o maior carinho, com o maior cuidado, botava até boné para não cair cabelo e etc. E levava para a faculdade, eu procurava as pessoas certas, eu esperava chegar aqueles amigos que trabalhavam, chegavam na faculdade morrendo de fome, na hora que eles iam para a cantina comprar, eu já parava eles e falava, tem aqui, bolo para sobremesa e tal, não sei o quê. E cara, eu não só paguei a viagem, como eu fui com dinheiro e eu voltei com dinheiro, só fazendo lanchinhos na faculdade pra galera. Cheguei a fazer beirutinho, fiz um monte de lanche pra galera na faculdade. Então, perceba, por que comida a gente consegue vender, sei lá,
consegue fazer um brigadeiro e sair aí para vender. A gente sempre vai ter o medo, a insegurança, né, de tipo, se apresentar, de oferecer, né? Mas por que tem algumas coisas que a gente tem talvez mais facilidade assim de falar, ó, isso aqui tá à venda, né? Eu costumo dizer muito também que uma casa, um apartamento, cara, ninguém entrega casa e apartamento por pechincha, né? Todo mundo vira bom vendedor praticamente quando está vendendo uma casa ou um apartamento. E por que quando a gente está falando de arte, você não consegue passar um preço justo, como a Mi falou aqui? Por que quando a gente está falando de arte, a gente não consegue passar um preço justo? Esses dias eu fiquei sabendo que, eu não vou lembrar o valor, tá? Mas eu ouvi uma mulher contando sobre a vida dela de mulher e ela falou que quando ela vai à depilação, quando ela vai na depiladora, se eu não me engano são 120 ou 150 reais, tá? O processo de depilação de uma mulher. Gente, eu não estou desvalorizando a depiladora, tá? Mas eu quero que vocês entendam que as pessoas gastam dinheiro na vida delas para se depilar, para cortar cabelo. O meu corte de cabelo é 40 reais. Tipo, eu pago lá 40 reais, mês que vem eu vou ter que pagar 40 de novo. E é recorrência ainda, né? Lá no salão, no barbeiro que eu vou, eu já deixei quantas vezes 40 reais lá? Já deixei várias vezes 40 reais lá. Mas a gente está falando de necessidades, talvez. A gente está falando de necessidades. E aí eu te pergunto, como que a gente transforma o nosso trabalho em necessidade? Como é que o lettering vira uma necessidade para alguém? Né? O que a Gio Nobre falou aqui é a primeira resposta que veio na cabeça de vocês, eu tenho certeza. Porque a arte é desvalorizada por algumas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa disruptiva, Gio Nobre. Muito doido agora que eu vou te dizer. A arte, ela é mais desvalorizada por quem faz a arte do que pelas pessoas. Por algumas pessoas. Você viu que você terceirizou, né? Você falou por algumas pessoas. E não tô te julgando, tá? Não tô te dando bronca, nem nada. É isso mesmo. Eu também falava muito isso. Ah, essa cidade aqui é horrível, ninguém valoriza a arte nessa cidade. Mas espera aí, eu estava valorizando? Eu estava valorizando o meu trabalho artístico? Porque quando é para vender o seu carro, cara, você faz a melhor avaliação dele. Você lava ele, você tira a foto, você faz dele o porra. Porque você não quer tomar prejuízo naquele carro. Quando você vai vender seu apartamento e chega o cara para avaliar, você fala, pô, aqui é ótimo, o sol entra aqui e tal, não sei o que, nananana. Agora, por que quando a gente está falando de arte, o próprio artista, já tem medo, já tem insegurança? Eu quero que vocês percebam, e aí entende, se quiser, é que quando a gente está falando de arte, quando a gente está falando de lettering, quem está mandando na gente aqui, quem tá possuído aqui da gente, é o artista. E o artista, ele tem essas crenças do desvalorizado, do boêmio, do vagabundo. E isso é normal, tá? Isso é normal. Isso é uma crença que tem no mundo inteiro. No mundo inteiro, se você falar que você é artista, se você quiser ser artista, você vai ter que lidar com essas questões, com essas crenças. Tipo, mas será? Mas eu tenho medo, mas eu tenho insegurança. Tá? E quando a gente fala de precificar um produto e colocar ele para vender, a gente não está mais falando de só artista. A gente não pode mais ser só artista. A gente tem que encarnar o vendedor. Tá? E olha, as maiores autoridades aí em venda, elas estão sempre falando isso, né? Todo mundo é vendedor. Você se vende todo dia. Você, mulher, ou até você, homem, né? Principalmente com parceiros, né? Quando você está interessado em alguém, você está gostando de uma pessoa, aquela pessoa conversa com você, você está interessado nela, o que você começa a fazer? Você começa a se preocupar em como você vai aparecer para ela. Você começa a se preocupar no que você vai falar para ela. Por quê? Porque você tem que se vender, né? Você tem que se vender para aquela pessoa. Até para, cara, quando você quer, sei lá, quando você quer que o seu roteiro de viagem seja aceito na viagem de verão da família.
Ah, seu marido tá pensando em, vamos pra Santos mesmo. E você fala, não, pô, dá pra ir pro Nordeste. E ele fala, eita, mas pro Nordeste é muito caro. E aí você fala, não, ó, aqui, ó, CVC, tem um plano de 10 vezes. Quem aqui nunca viveu isso, né? Principalmente com cônjuge, né? Em casa. Você ter que fortalecer uma ideia porque você quer aquela ideia. Então, perceba, sempre quando a gente está nessas situações rotineiras das nossas vidas, a gente está num papel de vendedor, gente, tá? De empreendedor. E olha, pra gente então vencer a insegurança de vender o nosso lettering, sabe do que a gente precisa? Não vai dar só na mentalidade, gente. Só na mentalidade, não, eu sou artista, eu preciso me valorizar, isso que eu faço é muito trabalhoso, então eu vou me valorizar. Na mentalidade só não vai dar, infelizmente, né? A gente vai ter que utilizar ferramentas, tá? Então vamos lá. Rafa, que ferramentas são essas? Que ferramentas que eu posso utilizar para gente poder perder o medo de vender o nosso lettering, tá? Primeira coisa é do papo aqui sobre mentalidade, tá? Medo, ele sempre vai existir. O que você precisa aprender é lidar apesar do medo, agir apesar do medo, tá bom? O medo sempre vai existir. Cadê? Tem uma frase aqui que é muito legal, que ela exemplifica muito. Você não precisa se livrar do medo para vencer, você só precisa não paralisar por esse sentimento. Sabe por quê? Por que é importante você agir apesar do desconforto? Porque o confortável é aí onde você está agora, reclamando, insatisfeito. Pô, queria ter vendido, mas eu não tenho segurança, não sei se está bom o suficiente. Aí é confortável, você não está precisando lidar com essa situação, né? E quando a gente vai, cara, quando a gente vai para aquela situação e vende o nosso lado, bota um preço, mesmo que seja a primeira vez, precifiquei errado, não vendi o justo, cara, a experiência vivida ali já te bota num degrau acima, né? Então hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna nossa que falou que fez uns rolos lá na hora de escolher entre MEI e Simples, enfim, e teve que pagar uma série de impostos lá e ela estava super chateada com isso, que pagou uma grana lá legal em impostos. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, ela tava só achando ruim, só reclamando. E eu falei pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, você acabou de ganhar uma experiência, um aprendizado que poucas pessoas têm, tá? Sobre artista que sabe papo de contador, de MEI, de CNPJ, de imposto. Você sentiu na pele, doeu, mas você aprendeu uma parada que pouca gente sabe. Ou seja, você pegar e agir apesar do medo, você acaba tendo aprendizados que pouca gente sabe. Então, o assunto dessa live, eu botei aqui nessa live aqui no Instagram para chamar a atenção, o maior erro é não tentar por medo de errar. Gente, fica presente para essa frase. O maior erro é não tentar por medo de errar. Escreve aí no chat. O maior erro é não tentar por medo de errar. Escreve aí no chat e manda aqui pra mim. Manda aí no chat. Pessoal do YouTube também, manda no chat aí. O maior erro é não tentar por medo de errar. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre técnica agora. Rafa, como é que eu vou perder a minha insegurança? Como vencer a minha insegurança de vender o meu lettering, sendo que eu acho a minha técnica feia, eu acho as minhas letras que não estão certas, eu olho para o meu trabalho e eu não acho ele legal. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de gravar lá o Bom Dia São Paulo, lá a matéria do Bom Dia São Paulo, e a jornalista, a repórter, ela falou, será que eu tento fazer um lettering pro câmera, né? Aí o câmera, vamos fazer e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou te passar 2 passos muito básicos e você vai fazer um lettering. E aí eu ajudei ela lá, passei a técnica para ela. E na hora que terminou, gente, ela olhou pro lettering e começou a apontar todos os defeitos. E começou a falar, será que eu faço outro? Será que a gente faz isso mesmo? Será que eu mostro ele pra câmera? Tinha que ser mais aqui. E aí ela apontou para outro lugar na folha. Tinha que ser mais aqui.
ela queria apagar uma coisa que não dava para apagar. Ela, não dá para apagar isso aqui, não? E eu falei, não dá para apagar isso aí. Vocês estão conseguindo perceber? Ela tinha acabado de fazer o primeiro lettering da vida dela, ela nunca tinha feito um lettering na vida, e ela terminou. Ela falou pelo menos 5 críticas. Ela falou pelo menos 5 críticas. E aí, e críticas que colocavam ela mesma para baixo. Sobre técnica, eu tô falando aqui, como que a gente vai vencer a nossa insegurança para vender o nosso lettering se eu tenho críticas, eu tenho insegurança quanto à minha técnica no lettering. E aí, sabe o que eu falei para ela? Falei para ela, olha, se essa experiência de ter feito um lettering tivesse sido horrível para você, se tivesse feito mal para você, você ia rejeitar isso. Se tivesse doído fazer aquela experiência, você ia rejeitar aquilo, você ia levantar da mesa assim e falar, Deus me livre, nunca mais quero ver isso aqui, dá licença, não quero ver isso aqui. Mas como ela começou a apontar uma série de críticas que colocavam a segurança dela para baixo, mas eram críticas que melhorariam o lettering dela, pega essa, segura essa, gente, estou falando sobre técnica. Você vai fazer letterings que você vai olhar e você não vai ter muita segurança quanto a vender aquele lettering. Só que eu peguei e virei para ela e falei, escuta, você está fazendo essas críticas só mostra quanto você aprendeu em 5 minutos. Só mostra quanto esses 5 minutos fazendo lettering fizeram bem para você. Porque senão você ia estar querendo levantar da mesa e sair correndo. Mas não, você está olhando e vendo um monte de coisa para mudar. Então, gente, a técnica é isso. Essas inseguranças quanto à técnica, olhar tá feio, olhar minha letra tá feia, tá torto, meu traço tá tremido, será que até parece que alguém vai querer pagar por isso? Isso são, na verdade, não é insegurança para frear. Isso, na verdade, são pontos de melhoria para alavancar, para te levar para frente. Então, pronto. Em técnica, fez um lettering, começou muita crítica na cabeça, não olha como barreira, não olha como pausa, como tipo, não posso avançar daqui porque ainda não é bom. Não posso avançar daqui porque ainda não sei fazer, porque minha letra é feia, porque tá torto, porque minha mão treme. Mentira! Você pode avançar dali, porque se você está olhando para aquilo e não está gostando, é porque você vai saber fazer melhor daqui a pouco. Se você está olhando para aquilo e não está gostando, é porque você vai saber fazer melhor daqui a pouco se você continuar, se você persistir, tá? Então, quanto técnica, é isso. Bom, quanto à negociação. Gente, entenda uma coisa. Processo de venda. Você está com segurança do processo de venda? Entende uma coisa. Venda não é você falar, venda não é eu virar para você e falar assim, quer esse quadrinho? Esse quadrinho é 80. E aí você pegar, me dá R$80 e eu te dou esse quadrinho. Isso não é venda, tá? O nome disso é transação comercial. Eu te dei um produto e você me deu um dinheiro. Entendeu isso? Isso é um pouquinho complexo. Sua fala está muito interessante, pois ainda não fiz nada por medo de ficar feio e torto. Leila, se você não fez nada porque tem medo de ficar feio e torto, você nunca vai sair do lugar que você está. Se você gostou do lettering e quer tentar fazer lettering, o maior erro é não tentar por medo de errar. Esse é o seu maior erro. Você já fez o maior erro que você podia fazer. Daqui para frente é ganho. Se você fizer um lettering, você está aprendendo. É isso que a gente tem que entender, gente. Quando a nossa insegurança quer falar mais alto. Ué, o que eu ganho mais? O que eu perco mais? Fazendo ou não fazendo? Me responde. O que eu ganho mais? Não fazendo ou fazendo? Não, eu ganho mais fazendo. Então faz. Então vamos lá. Processo de venda não é só eu falar, quer esse quadro? É 80. E você me dá 80 e eu te dou o quadro. Não. Então, ferramentas para a gente usar para vencer a insegurança. Gente, você vai mostrar o que você tem feito aqui nas redes sociais. Você vai começar a mostrar seu trabalho com lettering. Aí as pessoas vão começar a comentar. Nossa, que lindo! Nossa, que legal! Aí você vai mostrar que você fez um quadro para sua prima de 15 anos, que fez aniversário de 15 anos. Aí a pessoa que tem um filho, uma filha de 15 anos, que vai fazer aniversário de 15 anos, ela vai olhar aquilo e vai falar, nossa, eu posso fazer um para minha filha de 15 anos.
Deixa eu entrar em contato com ela. Começou a venda. Quem sabia disso? Começou a venda. Na hora que a pessoa comenta no seu post e fala, nossa, que lindo, como faço para ter um? Começou a venda. Começou a venda. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender, anota aí no papel que as lives do Naloso é assim, conteúdo. Você tira daqui conteúdo prático para você utilizar na sua vida. Primeira coisa que você vai entender é documentar. É isso, é tirar a foto do quadro, do lettering e postar. Tira a foto do lettering, conta uma história sobre aquele lettering que você fez e posta. O que você vai estar fazendo? Você vai estar educando as pessoas que te seguem a olhar para aquilo que você está fazendo e falar, nossa, dá para fazer em parede, nossa, dá para fazer em quadro. Gente, olha lá, ela fez uma flâmula, eu quero uma flâmula também, sempre quis ter uma flâmula. Então você está educando todo mundo. Então já começou aí o processo de venda. A hora que a pessoa entra em contato, então, primeira coisa, documentar, mostrar o que você está fazendo. Rafa, mas eu só estou fazendo lettering no papel, eu iniciei agora, eu não tenho material, não tenho dinheiro para investir, só estou fazendo lettering no papel. Mostra os letterings que você está fazendo no papel e dá um jeito de tentar fazer um quadro. Cara, vai na marcenaria, pedaço muito pequeno assim, de MDF, marceneiro dá, porque é retalho para ele, eles jogam no lixo, tá bom? Eu conheço marcenarias aí na cidade que pedaço muito pequenininho assim, eles passam na serra várias vezes para ficar menor, para poder caber no saco, para poder ir pro lixo, tá? Isso aqui eu tô falando de um 20 por 20, marceneiro não faz quase nada com isso aqui. Entre numa marcenaria de bairro e pergunta, tem retalho para me dar? O cara vai te dar madeira, tá? Enfim, dá seus pulos aí, eu tô aqui para te dar o conteúdo, eu não tô aqui para fazer para você não. Então dá seus pulos aí e tenta mostrar que aquele lettering que você está fazendo no papel pode ser feito num quadro. Então documentou. Gente, conforme você começa a mostrar, vai aparecer gente interessada naquilo. Vai aparecer, tá? Na hora que aparecer, começou a parte de comunicação, tá? Comunicação, quando você está falando com alguém, para chegar num fim venda, tá? Para chegar não necessariamente no fim venda, vamos falar aqui da nossa insegurança, né? Do nosso medo. Para você ter segurança ali, você tem que saber falar de uma forma legal com aquela pessoa. Então, se você está com muito vício de linguagem, fica muito no grupo de WhatsApp, escrevendo e mandando, não, lá você não vai falar assim com aquela pessoa. Com aquela pessoa você vai adotar uma linguagem que seja legal, que seja descolada, que seja sua e vai tratar daquela possibilidade de trabalho. Então, comunicação, tá bom? Aí quando a pessoa te perguntar, ei, como é que faz para eu ter um desse? Cara, você não vai falar em texto, tipo, então eu faço assim, aí eu faço assado, aí não sei o que, Não. Você vai fazer um processo do seu trabalho. Você vai escrever um processo do seu trabalho. Como é que é? Chega o pedido, a pessoa chega o pedido. Aí como é que faz? Você faz um estudo, você faz um esboço para ela ver como é que é? É isso, Rafa, eu faço um esboço primeiro no papel para ver se ela gosta. Ah, legal. Então tem a fase do esboço, do estudo, entendi. E aí? Aí ela fala, ok, gostei. Ou não, ela fala, quero revisar. Aí ela revisa infinito? Não, Rafa, não revisa infinito não. Quantas vezes ela revisa? Eu vou dar 3 revisões para ela. Tá bom, 3 revisões? Eu dou uma só. Você vai dar 3? Pode dar 3, não tem problema. Vou dar 3 revisões. Então, tem direito a 3 revisões depois que eu apresentar o estudo. Tá bom, então revisões. Aprovou. Então tem a parte de aprovação, Rafa. Sim, ela tem que falar, aprovei. E depois tem a parte de execução. Executar, né? Fazer. E depois tem a parte de entregar. Ou seja, o seu trabalho tem um processo. Isso é ferramenta. É a mesma coisa de ter um parafuso na parede e você ficar tentando tirar ele com faca. Quem nunca utilizou uma faca para tirar parafuso dos lugares? É a ferramenta correta? Não, não é? É um jeitinho. E você vai usar jeitinho no seu trabalho? Você fatalmente não vai conseguir viver da sua arte. Por quê? Porque você está levando ela como um jeitinho. Para levar ela de um jeito certo e conquistar os letterings lucrativos, ganhar de 2 a 5 mil reais por mês, fazendo o que gosta, trabalhando de casa, mesmo que você esteja começando do zero, você vai precisar de ferramentas.
Mas, Rafa, quais são as ferramentas? Eu acabei de te dar um processo de trabalho. Você divulgou o seu trabalho, a pessoa entrou em contato. Na hora que ela entrou em contato, você manda um processo. Pum! Aí a pessoa, eita, aqui é diferente o negócio. Eu tava achando que eu tava lidando com uma artistinha do bairro. E a menina tem um jeito de trabalhar. Me mandou um PDF para avisar que tem o entendimento do que eu quero, o briefing, que tem o estudo, que tem a revisão, que tem a execução, tem a entrega. Caramba, a menina tá invocada. Oxi! Então, gente, essa ferramenta, ou seja, divulgar o trabalho, saber falar, comunicar, saber de falar o processo do seu trabalho. Então, assim, ter um início, meio e fim do seu trabalho. Gente, quando a gente tem isso, a gente perde o medo, a gente perde a insegurança. Mas a gente não... então a gente vira super-herói, Rafa? Nunca mais vou ter medo na minha vida? Não foi isso que eu falei. Você vai continuar tendo a incerteza. Por quê? Porque de certo a gente só sabe que vai morrer. Essa é a única certeza da nossa vida. A certeza que a pessoa, se eu fizer isso tudo, Rafa, certeza que a mulher lá do outro lado vai me pagar o que eu estou pedindo pelo meu trabalho? Não é certo. Mas aumentam muito as chances. E o melhor faz o que a gente está querendo fazer nessa live aqui. Te dá segurança para trabalhar. Você tá certo ali do que, calma aí, que é o que eu faço aqui, meu irmão. Eu sou um artista que tem início, meio e fim, que tem processo, que eu comunico legal com você, tenho minhas artes sendo divulgadas aqui na internet. Você quer um trabalho meu? É assim que funciona, né? Incerteza não é insegurança. Então, quando você começa a botar, surgiu lá uma porca, sabe? Você foi abrir uma ferramenta lá, uma máquina, tem uma porca. Não, eu tenho uma ferramenta para porcas. Aí você olhou, na verdade é uma chave Allen. Eu tenho chave Allen. Eu tenho as ferramentas que eu utilizo para abrir as coisas. E o artista de letra é a mesma coisa. Você quer matar a insegurança? Você precisa das ferramentas certas para abrir os processos de venda. E para concluir uma venda, e para entregar uma venda, né? Então, quer levar o lettering como, eu tô fazendo aqui, Rafa, eu não tenho dessa de insegurança não, os meus eu sei que não são os melhores, mas eu faço, tá vendendo, as pessoas estão pedindo, tô nem aí. Tá abrindo parafuso com faca, tá? Tá abrindo parafuso com faca. Então deixa eu te falar uma coisa aqui pra você. Como vencer a insegurança de vender o meu lettering? Esse foi o tema, né, que a gente está abordando aqui hoje. E eu tô te falando, né? Primeiro com mentalidade, né? Então lembrar lá das suas primeiras... Tô fazendo um recap aqui, né? Recapitulando aqui. Lembrar lá, né? Das vezes que você na vida vendeu alguma coisa. Lembra da sensação de receber um dinheiro, de falar, caraca, eu vendi lá um negócio pro cara, olha lá, o dinheirinho aqui na mão. Eita, dinheirinho bom, velho. Esse dinheirinho é bom, velho. Porque foi lá da coisa que eu vendi lá para aquela pessoa. Então, toma posse desses sentimentos de que sim, cara, você pode, né, vender. E depois com essas ferramentas que eu te passei aqui. Obrigado pela presença de todos vocês. Lettering transforma. Fiquem com Deus. Um beijo.